Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos começando mais uma live de lançamento do workshop Plantio Inteligente. Eu sou Lucas Rosas, diretor da Prisma Inteligência Agronômica. E antes da gente começar, eu já gostaria de convidar vocês que ainda não fizeram a pré-inscrição a se inscreverem, porque esse ano o workshop ele vai ser num formato um pouco diferente do que foram os 2 anos anteriores. É um público mais reduzido, um formato mais intimista, onde a gente vai querer entrar cada vez mais no detalhe técnico de todo o conteúdo que será apresentado. E hoje, com um grande prazer, temos um convidado especial, professor Paulinho. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Lucas. É uma honra estar com vocês aqui, principalmente estar no evento aí, né? Que mais uma vez vai ser um sucesso, eu tenho certeza disso. Não, com certeza, Paulinho. A expectativa é muito boa e uma curiosidade, né? Antes da gente entrar já no bate-papo e no assunto técnico, que é o objetivo aqui de já dar um pouco das pílulas e do conteúdo que vai ser falado no dia 11 de junho. Uma curiosidade é que há 2 anos atrás você estava no primeiro workshop, né? E um ano antes você deu a sugestão do nome do plantio inteligente. Foi bem naquela época de pandemia, era para ter sido presencial, o primeiro evento que a gente já havia mapeado essa dor operacional que existia nas propriedades que a gente assistia, né? Então a gente começou a mapear isso. Nós estávamos olhando para diagnóstico de solos, fertilidade, mas a gente percebia que tinha um impacto que estava associado ao operacional e impactava diretamente na produtividade. Então, por isso que começou essa iniciativa lá atrás do Prisma Academy, desses eventos, e que acabou virando um projeto muito maior e que tivemos a felicidade de, naquele momento, você sugerir o nome do Plantio Inteligente. E quando a gente foi para esses eventos maiores do workshop, a gente entendeu que encaixaria muito bem o plantio como realmente o fato de você depositar a semente ali no berço dela, né? Mas também o plantio como um cultivo geral, que vai desde a etapa de planejamento até a etapa de colheita. E até por isso esse evento vem agregando cada vez mais parceiros e especialistas. E aí esse ano a gente teve a oportunidade de conhecer o professor Alencar, que vem com o Nossa. projeto do Soybean Moneymaker, que você também auxilia bastante, né? E deu um leque que a gente começou a observar, e aí cada vez mais a gente, lógico, olha com atenção para o que realmente a gente tem a prioridade de conhecimento, que está relacionado ao diagnóstico de solos, mas a gente percebe que o resultado final do produtor ele é a soma de todos esses fatores, e aí o que a gente não domina, a gente tem os parceiros e os especialistas que nos apoiam. E aí, Paulinho, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, até como essa sugestão que você deu o nome de plantio inteligente, o que você quer dizer quando você fala ser inteligente no plantio? Show de bola. Então vamos lá, Lucas. Primeiro, você fez eu voltar no tempo aqui, né? Porque para mim foi marcante aquele primeiro encontro que nós tivemos, né? Aquele primeiro encontro que nós tivemos foi um evento. Eu guardo as fotos. Outro dia eu tava retomando as fotos. Eu guardo com muito carinho a foto de todo mundo com a camiseta igual lá, né? E foi um evento muito legal, né? Muito legal. E assim, parabéns pelo projeto, tá? E o plantio inteligente, quando a gente fala plantio inteligente, é para sair do plantio mecânico. Porque qual que é? Por exemplo, começa um plantio, eu brinco, né? A turma vai lá e começa o plantio, qual que é a frase que a gente mais escuta, né? Fala assim, tem que acabar. Eu falo, mas homem, né? Não, tem que fechar a área, tem que fechar a área. Eu falo assim, o plantio tem que ser inteligente, não pode ser uma coisa mecânica de chegar lá e fazer de qualquer jeito, entendeu? Só para fechar a área. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo. É sobre isso que a gente vai falar, né? Então, a gente, quando fala de inteligência no plantio, é principalmente a avaliação, é principalmente ter uma inteligência suficiente para que eu coloque uma semente de qualidade, um adubo de qualidade, que a minha máquina esteja em condições, principalmente, né? Que a gente vê muito erro de manutenção de plantadeira aí também. E assim, quando a gente toma conta de todos esses fatores, é claro que é muita coisa para a gente falar, né? Muita coisa para a gente fazer, aliás,
Só que daí a gente começa a ser mais inteligente no plantio. E assim, resumindo o que eu falei, Lucas, ser inteligente no plantio é eu fazer um plantio com mais capricho para poder colher mais. É isso que é plantio inteligente. Perfeito. E é isso, tocou num ponto que acontece muito mesmo, né? Não, tem que acabar o plantio. E aí, voltando naquele projeto do professor Alencar, eu fiquei impressionado a hora que a gente começa a abrir os componentes de produtividade para olhar o yield gap. A gente rodou algumas simulações aqui e você vê o impacto de diferença de população e da plantabilidade, o que tem tomado nas produções na questão do yield gap da produtividade atingível, né? Com certeza. Ô Lucas, primeiro eu queria falar o seguinte, para não gerar ciúme dos meus colegas professores, né? Eu vou falar que eu ia falar que ele é o maior pesquisador. O Zanon, ele é um dos maiores pesquisadores que a gente tem no Brasil hoje. Essa, essa equipe Field Crops, esse projeto Soybean Moneymaker que ele bolou junto com a equipe, né? É fantástico, porque a gente está falando de gap, né? De yield gap. Então, nós não estamos falando de uma produtividade pura e simples. Ah, eu vou lá e gasto tudo que eu tenho para chegar e ter uma produtividade pura e simples. Não. Quando a gente fala em yield gap, nós estamos falando assim, qual que é o potencial da minha lavoura e quanto que eu estou colhendo. Então, daí, você quer mais inteligente do que isso, né? Então, Sim. eu falo que o Zanon com essa pesquisa, com esse. Cortou um pouquinho para mim aqui, Paulinho. Esse finalzinho cortou um pouquinho para mim aqui do soybean, que você tava Ah, fechando o tá. raciocínio. Aham. Eu tava fechando o raciocínio. Assim, ó, eu tô falando que o Soybean, o professor Zanon, o que que aconteceu? Com esse projeto aí, eles mudaram de patamar. Mudaram de patamar no Brasil o jeito de se plantar soja, olhando mais para as condições, né? Para cultivar, para o tempo correto, para a água, para a fertilidade, para todos os fatores que interferem aí na produtividade. Não, demais. E dá um direcionamento, né? Porque Sem dúvida. na verdade, sim, cada propriedade e cada talhão tem o seu yield gap, né? Não vai ser um padrão para todos. Então, quando você tem essa quantidade de dados levantado, né, e a pesquisa aplicada, eu acho que ajuda muito nisso, né? Você começar a entender especificidades de cada região, entender essa modelagem, quer dizer, quando a temperatura impacta negativamente. O que isso muda em todos os parâmetros que compõem a produtividade. Até por isso que veio essa ideia mesmo do workshop de ser um tema mais amplo, porque a gente teve algumas experiências muito interessantes nessa safra aqui. Um ano bom de chuva, um ano que não que as produtividades foram ruins, foi um ano de produtividades muito boas. A gente está acompanhando as lavouras de milho aqui também e está indo muito bem aqui na nossa região, mas você vê que ainda tinha um potencial. Então o produtor fechou os seus 79, 82, mas a hora que você olha para o potencial atingível, você ainda tem ali 300, 350 quilos que vêm da plantabilidade. Você, em alguns casos, a gente viu 700 quilos que veio do manejo de doenças. A parte de plantas daninhas ainda também tem ganhado um peso dentro dessa conta. E aí por isso que a gente fala muito de fazer um evento um pouco mais amplo, mas sempre a gente trazendo aquele olhar técnico, agronômico e também operacional. E aí por isso, pode falar, Paulinho. Eu queria cara, porque assim, Lucas, é perfeito o que você falou. Eu queria dar um pitaco aí, até para criar uma polêmica aqui, né? Do seguinte, quando a gente fala de dados técnicos, aí vai lá o pessoal. Lembra? A gente teve junto a última vez aí na feira, no Tecno Show, né? Que foi sensacional. E depois da minha palestra, teve a palestra do Tejon, né? Do Zé Luiz Tejon, que é fantástico.
E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Ele foi lá e falou assim, rapaz, o produtor, feliz daquele produtor que entende que se juntar a prática dele com a pesquisa, né, ele vai ter muito melhores resultados. Porque o que acontece? A pesquisa sozinha em vazio não dá, pode não acarretar lucro. E também você fala assim, ah não, o negócio aqui na prática, tal, tal, e não ouvir a pesquisa, não ouvir os resultados de pesquisa, também não dá certo. A hora que você consegue juntar os dois, daí é perfeito. Daí é perfeito. Por isso que eventos igual esse da Prisma, né, valem a pena. Porque uma informação que você pega importante, que você vai lá e consiga colocar na sua área, já valeu a pena. Perfeito. E complementando, entra muito aquela percepção também da própria gestão interna do produtor entender que a informação ela é de um jeito, ela é técnica, mas ela também ele precisa internalizar isso para a sua realidade, né? E a gente vê que hoje na internet você tem muito conteúdo, você tem muita informação sendo compartilhada, mas também não é só pegar essa informação e trazê-la como regra. Você tem que Não. internalizar isso e trazer para a sua realidade, porque às vezes pode acabar sendo uma detração de uma informação que ela tem cunho técnico, ela tem validação, mas para aquela realidade daquele produtor naquele momento, ela não encaixa. E algo que seria benéfico acaba, não, para mim aqui não funcionou. Mas não funcionou por quê? Acho que o workshop ele vem muito também nesse intuito, a gente trazer essa imersão técnica, mas também de cunho prático, para gerar esse debate, gerar essas dúvidas. O produtor ele vir para o evento e aí até a ideia de reduzir um pouco é que a gente sabe que às vezes eventos maiores os produtores ali não conseguem chegar ao ponto de expor uma dúvida, chegar mais no canto com o especialista ali para perguntar o que está acontecendo na propriedade dele, falar um exemplo. Então ali a gente vai até trazer num formato reduzido justamente para isso. O objetivo de quem tiver presente conseguir sair com alguma dúvida esclarecida, e é o que você falou, se a gente conseguir somar um pouquinho ali, esse pouquinho já vai ter um impacto gigantesco na lavoura dele. E aí, Paulinho, uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você, que a gente vê você caminhando aí, igual você comentou, época de pandemia, 200 lives. Tem a equipe de pesquisa do GPD que fica desenvolvendo soluções e validando muita coisa. Você também rodando não só Brasil, mas a gente acompanha também, inclusive fora do Brasil, você participando de eventos. Nesses últimos 2 anos, entre o primeiro workshop e esse workshop que a gente vai estar fazendo agora, o que você viu de evolução no conceito de plantabilidade e no que vem aparecendo de novas tecnologias que vem somando ao que a gente não conhecia 2 anos atrás? Puxa vida, Lucas, a pergunta é excelente, rapaz. Nem estava esperando uma pergunta dessa, porque a pergunta é muito boa, né? E assim, e feliz daquele que vê que os conceitos mudam. Feliz daquele que vê que os conceitos mudam, né? Então a gente, por isso que eu falo de uma frase assim de melhoria contínua, né? Eu falo para a minha turminha do GPD, eu falo assim, cara, a gente tem que ter melhoria contínua. E não existe uma verdade absoluta, né? O Júlio, que trabalhava comigo, ele tem uma coisa muito legal, ele pegou um livro de 1976, daí falava assim, para plantar soja, você tem que fazer uma aração e 2 gradagens, não sei o que, ele dá esse exemplo, né? Ué, era aquilo que era na época, era isso que a gente fazia, e a coisa foi mudando, né? 2 anos não é muito tempo, só que, por exemplo, nesse tempo, para aproveitar a sua pergunta, né? Duas coisas que ficaram claras para mim e que tá mudando todo dia, é o que? A valorização da profundidade uniforme. Então, hoje, além da distribuição longitudinal da semente, né, do espaçamento entre uma semente e outra, a distribuição vertical é uma das coisas mais importantes, se não for a mais importante. Né? Esse conceito sempre a gente soube que a profundidade da semente é importante, né? Mas não tinha trabalhos falando sobre esses efeitos na produtividade, efeito. Então hoje, por exemplo, eu pego
Quer ver, ó? Eu pego planta de milho, né? Se você vê, às vezes não tem um espaçamento adequado, só que se ela estava na mesma profundidade, na profundidade ideal, o que que acontece? Eu tenho duas espigas produtivas. Ó, que loucura! Ó, que loucura, né? Isso aí a gente tem que mudar conceito. Quer ver outro conceito que mudou? Só vou dar dois exemplos, para não dar spoiler, senão eu vou dar minha palestra aqui, É né, isso Lucas? aí, é isso aí. É, a profundidade é uma, a segunda, velocidade. Velocidade da máquina. O que que aconteceu? O que que aconteceu com as máquinas nesses últimos anos, né? Elas evoluíram também. Então eu tenho dosadores hoje, né? Eu tenho dosadores de Cortou um pouquinho para mim aqui. a gente vê resultados excelentes com o quê? Com uma velocidade maior, com uma plantadeira de mais alta tecnologia. Então mudou, não tem mais esse negócio de chegar e falar assim, você não pode passar de 6 km/h, isso aí hoje já não é mais verdade. Só falei duas coisas para dar um spoiler para vocês aí. Não, e bom demais. E tem essa questão da profundidade, é algo que, assim, lá no próprio workshop a gente já estava começando a se atentar a isso e vinha muito aquele pré-conceito de que emergência estava muito associado só a vigor de semente, né? E aí Isso. tem um trabalho bacana da sua orientada da Rônica, que até a gente rodou ali no Carregal, que a gente fez os experimentos lá, e variando velocidades, variando diferentes pressões de downforce, automático, manual. E a hora que a gente fazia as avaliações de resultado, assim, coisa de que você fala, não é possível. Como que só uma variação de downforce pode impactar? É a mesma semente, ela tem o mesmo vigor. Você variou downforce, como que isso impactou na emergência? E a gente percebia resultados práticos que acredito que você também vai estar apresentando no dia do workshop também, né? Isso. Isso é exatamente. Então os conceitos vão mudando. Por quê? Graças a Deus a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. Então se eu tenho, por exemplo, uma das coisas até o professor Zanon ele toca, né? É eu ter um plantio dentro da janela, né? Dentro da janela ideal. Então, para isso, eu tenho que ter máquina boa. Então, só aí já justifica tudo isso que está sendo estudado, né, pelas empresas, pelas universidades, pelos órgãos de pesquisa, em termos de melhorar o rendimento das máquinas. Show de bola. Paulinho, agora a gente dando sequência no bate-papo, até igual você falou, aqui não é para ser extenso e não é para ser uma palestra, porque senão não justifica o pessoal estar participando do workshop. Mas o que vocês têm feito hoje quanto GPD nos projetos? Para onde que vocês têm olhado? Linha de pesquisa, forma de trabalho? Conta um pouquinho para nós como que está caminhando. Até teve a saída recente do Júlio, né? Como que vocês estão Aham. redesenhando esse modelo de negócio aí e a parte do projeto GPD? Ótimo. Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar dos meus filhos sem nota, né, ô Lucas? Eu falo que eu tenho a Juju, que é a filha com nota, e os meninos do GPD, que são meus filhos sem nota. E assim, primeira coisa do GPD que eu acho muito legal, né? Eu resolvi há 10 anos atrás, desde que a gente começou a palestrar mais para fora, assim, eu falei assim, cara, nós temos que resolver as dores do produtor, né? Porque não adianta nada eu fazer o Crucial vai ficar bravo comigo. Não adianta nada eu fazer um trabalho e sair lá na Science, sair não sei o quê, e eu não chegar no produtor, né? Chegou numa revista de alto impacto, isso aí vai te dar notoriedade na pesquisa. Mas para mim, o meu cliente é o produtor.
Então, o GPD, o que ele pega? Ele pega a dor do produtor e vira TCC, e vira mestrado, e vira doutorado. E isso é legal, né? Vou dar alguns exemplos. Você acabou de falar aí da tese da Rônica, né? O pessoal vai lá e lançou o Delta Force, lançou uma das coisas que mais se fala hoje é do Downforce. Cara, e quantos trabalhos tem publicado disso? Não tem quase nada, né? Então a gente foi lá e pegou e fez. O Wesley fez o mestrado com isso também, né? O Wesley da Precision Plant. Aí a Rônica fez o doutorado dela com isso. Daí o Júlio trabalhou com aquele Antecipe, que aí em Rio Verde também tem uma turma trabalhando, né? Que a turma vai Sim. lá e fala assim: isso aí não dá certo, tal. Calma, vamos testar para ver. Então o Júlio fez o doutorado dele com isso. Então são todas as coisas. A Nayara trabalhou com semente. Você falou da qualidade de semente aí, o Lucas. Cara, eu acho que todo evento tinha que alguém falar de qualidade de semente, porque todo evento de plantio, porque qualidade de semente é notório que faz a diferença, né? A Nayara vai lá e está fazendo a parte de retenção de peneiras. Então, um trabalho fantástico. Eu vou mostrar aí também no workshop nosso, tá bom? Então, basicamente, o que acontece? O GPD vai lá e pega as dores, fora os TCC. Pega 3 meninos e cada um faz um TCC. Todos são dados que a gente usa para poder ajudar o produtor, para poder a gente ter certeza do que está falando, né? Excelente, não, e é um trabalho que não só prepara a turma, aí, igual você comentou, dos seus filhos para o mercado de trabalho, né? Acho que grande parte aí dos meninos que saíram da Unesp e do GPD estão muito bem posicionados no mercado, né? Você vê o Bruno na Solinftec, você vê o próprio Isso. Júlio agora também na AgroSystem, e é o que a gente precisa, né? De bons profissionais bem capacitados, e aqui a gente, como atua muito na extensão, a gente precisa ter essa parceria, igual aqui a gente também tem algumas parcerias muito boas com as instituições de pesquisa que tem aqui em Rio Verde, para ter essa informação chegando sem o viés comercial, para a gente poder estar posicionando da melhor maneira possível. Então acredito que seria isso mesmo, Paulinho, a gente ter esse Ótimo. bate-papo aqui para contar um pouco, deixar esse gostinho de quero mais para o pessoal fazer a inscrição. A gente vai selecionar os participantes, mas o objetivo principal é realmente trazer muita informação nova, fazer essa combinação, porque a produtividade no final, até o Zanon comentou, ela é uma soma de fatores que no final você ainda tem a rentabilidade. Então não é uma produtividade de você produzir a qualquer custo. Então tem que ter esse entendimento. Manejo de doenças, o Carregal vai falar bastante disso. Ele comentou, tem manejo caro que não funciona. Porque às vezes o produtor não está posicionando isso da maneira correta, não está encaixando as moléculas no timing que elas precisariam estar posicionadas. A mesma coisa a gente vai falar do plantio, né? Não adianta eu ter uma semente de alto vigor se eu já começo sacrificando ela para ela ter uma deposição, para ela conseguir definir esse stand inicial. A gente sabe, é uma conta que ela só diminui. Lógico que uma semente de alto vigor, ela vai sofrer menos, mas ela também vai sofrer. A que não tem vigor, essa daí ela já morre na largada, ela não chega nem a entregar a expectativa que ela precisava. E aí, Paulinho, só para a gente finalizar aqui, se você puder dar uma mensagem final, dar um recado para o pessoal que vai estar participando do evento, o que eles podem esperar, qual que é a sua contribuição, o seu legado no nosso workshop desse ano. Pô, então, ô Lucas, basicamente, o que acontece? Você já falou aqui durante o nosso bate-papo, e eu concordo, e eu assino embaixo, da gente trocar informação, né? Eu falo assim, eu não vou ensinar ninguém, tá certo? A gente vai compartilhar a informação. Então, e o que acontece? Nesse negócio de rodar o Brasil inteiro aí, você consegue ter um monte de dados práticos, né? Que pode ser interessante. Então, pode ser alguma coisa que sirva para você, para sua área, e não sirva para a área do Paulinho, por exemplo, né?
Então, isso que é o legal da agricultura, que se fosse uma receitona de bolo, falar, ó, você faz isso aqui, beleza. Mas o recado que fica, e isso não muda em nenhum lugar do mundo, né? É o capricho. Você fazer bem feito vale a pena, porque a possibilidade de uma alta produtividade é muito maior quando você faz bem feito. Esse é o recado principal. E muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Lucas? E nós estamos no workshop junto aí, se Deus quiser. Show de bola, Paulinho. Obrigado, obrigado mais uma vez pela parceria, ter topado o desafio e aceito o convite de estar com a gente aqui esse ano novamente. E é isso que você comentou. O objetivo do workshop não é reinventar a roda. Até tive Não. conversando com o Crucial na semana passada. A gente fala muito do básico bem feito, a gente voltar para os conceitos agronômicos. Lógico, tá ajustando cada vez mais a realidade de cada produtor, cada nível tecnológico. A gente sabe que é uma escadinha. Da mesma forma que a gente fala quando a gente está conversando sobre fertilidade. Você não constrói um perfil de solo da noite para o dia. Você pode até tentar, mas isso talvez te cause um risco associado à produção que, se não vier a expectativa, você quebra no primeiro ano. E é isso que a gente quer trazer no workshop. E aí, finalizando o nosso bate-papo, gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente nessa live. A gente ainda vai ter mais uma sequência aí nas próximas semanas. Agora está faltando quase 20 dias para o evento, para o workshop. E quem não se inscreveu, a gente coloca o convite aí, vai ficar disponível no link a hora que a gente fizer a publicação da live, para irem fazendo as suas pré-inscrições, que a nossa equipe vai entrar em contato na sequência. Paulinho, obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente e uma boa sexta-feira.